Queridos irmãos, queridas irmãs e queridos internautas, hoje nós estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum. E nesse domingo, a igreja nos traz textos aparentemente sem nada a ver um com o outro, mas que quando vamos refletir profundamente, esses 3 textos, a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho, trazem uma mensagem muito bonita. Uma mensagem que deve servir para nós, nesta manhã de domingo, sobre a família. E essa mensagem pode ser dividida em 2 partes. A primeira delas está contida na primeira leitura, Gênesis capítulo 3, que vem nos contar sobre o dilema da primeira família que veio ao mundo, a primeira família criada por Deus. E você sabe, a primeira família criada por Deus foi composta inicialmente por um homem e uma mulher. Depois vieram os filhos, mas inicialmente a família era Adão e Eva. Essa família foi colocada no jardim do Éden, como todos nós podemos imaginar, um paraíso. Mas mesmo ali no jardim do Éden, mesmo ali no paraíso, onde não havia dor, onde não havia sofrimento, onde não havia nenhum mal, essa família começou a sofrer tentações. Aqui nós já temos a primeira mensagem da liturgia de hoje. A família humana precisa se preparar para enfrentar tentações. O texto da primeira leitura vem nos mostrar que, por melhor que seja a condição da sua família, ainda que você more em uma casa, ainda que você more em um condomínio, ainda que você more em uma fazenda, em uma chácara, em um sítio que se pareça com um paraíso, você não estará livre de tentações. E qual o objetivo das tentações? Destruir a família. Hoje, quando a gente olha e vê tantas famílias destruídas, hoje, quando a gente olha e vê tantos casais que não vivem juntos, eu mesmo estou tendo a oportunidade agora de atender a confissão de crianças. Crianças que logo, logo vão receber a primeira comunhão aqui na nossa paróquia. E vocês não fazem ideia de como eu fico triste quando eu ouço uma criança. Sempre quando eu vou atender a confissão, eu começo assim: qual o seu nome? A criança fala o nome. Quantos anos você tem? A criança fala. E aí eu falo: você mora com quem? Às vezes eu ouço assim: eu moro com minha mãe, minha avó e meus irmãos. E eu pergunto: cadê seu pai? Eu não tenho pai. Meu pai não mora com a gente. E quando eu pergunto: por que seu pai não mora com você e sua mãe? É porque eles separaram. Há poucos dias atendi uma confissão de uma criancinha que cortou meu coração. A criancinha disse: o meu pai não gosta de mim. Meu pai nunca veio me visitar. Meu pai tem outros filhos, ele cuida dos outros filhos que ele tem com outra mulher. De mim ele não cuida. Então, quando a gente vê famílias assim fragmentadas,
famílias onde os casais não vivem juntos, famílias de segunda união, terceira união, famílias onde cada filho é de um pai, famílias onde a mãe é solteira ou onde o pai é solteiro e cuida dos filhos. Aqui em Glaucilândia também nós atendemos um caso assim, de um filho que ao invés de ficar com a mãe ficou com o pai que cria o filho, e a mãe arrumou outro homem. Eu fico pensando o que aconteceu, o que vem acontecendo com as nossas famílias, porque as famílias estão cada dia que passa mais fragmentadas. E se você não sabe o que significa fragmentadas, eu vou utilizar um termo de Dona Maria: esfareladas. As famílias estão se esfarelando diante da sociedade, diante dos nossos olhos. E o que justifica o esfarelamento das famílias? As tentações. Porque as famílias estão esfareladas, fragmentadas, estão sendo destruídas por causa das tentações. Ajuda o padre, por causa das tentações. Toda família passará por tentações, desde a primeira até a última família. E as tentações, elas vêm para destruir sua família. Veja que depois que as tentações atingiram essa primeira família, Adão e Eva, e eles desobedeceram a Deus, aí você vê qual é a consequência de uma família que cai em tentação: desobedece a Deus. E depois que essa família desobedece e rompe seu vínculo com Deus, aí começam a acontecer os pecados, aí começam a acontecer aquelas coisas que vão criando em cada família feridas. Veja você, depois que Adão e Eva pecaram, Deus chegou para Adão e disse: Adão, onde é que você está, Adão? Todos os dias à tarde eu passo pelo jardim e a gente senta para conversar e eu não estou te encontrando mais. Onde é que você está, Adão? E Adão respondeu para Deus assim: Senhor, eu ouvi sua voz no jardim e eu fiquei com medo. E como eu estava com muito medo, eu me escondi, porque eu estava nu. E Deus falou para Adão: e quem foi que falou para você que você estava nu? Por acaso, Adão, você comeu do fruto que eu pedi você para não comer? E Adão disse: eu comi sim, mas a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Adão jogou a culpa em... E aqui a gente já começa a perceber um problema muito comum que acontece nas famílias que estão em desarmonia com Deus. Acusações. É pai acusando filho, filho acusando pai, marido acusando esposa, esposa acusando o marido, é um atacando o outro, e as nossas famílias vão se tornando verdadeiros ringues de boxe ou arenas de UFC, onde aquele que ganha é o que dá mais pancada, é o que consegue derrubar o outro. E qual é o resultado disso? Famílias destruídas, pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas completamente decepcionadas com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com seus irmãos. Eu conheço gente que há anos não conversa com os seus próprios familiares.
e que dizem: se um cachorro na rua me pedir, ou latir, ou eu ver que está precisando de um prato de comida, de um copo de água, de um pouco de água, eu ofereço. Mas para minha família eu não ofereço nada, porque para mim eles são piores do que cachorro. De onde vem essa ira contra a família? Vem das feridas. E aqui nós podemos perceber, falando até do ponto de vista da psicologia, a primeira ferida do coração de Eva foi criada pelo pecado que foi cometido e foi aumentada pela acusação de Adão. Eu fico imaginando essa cena, Adão e Eva diante de Deus, e Deus perguntando: Adão, qual é o problema? O que aconteceu? E Adão dizendo: o problema é Eva. E Eva: como é que é, vagabundo? Como é que é? Você está jogando a culpa em mim? Você não é homem de assumir seus BOs, não? Agora é assim, é? Você comeu a fruta e a culpada sou eu? Veja, é exatamente o que acontece hoje nas famílias. Quando um filho dá problema, o marido fala: a culpa é da mãe. É ou não é? Mas muitas vezes a mãe fala: sabe de quem é a culpa, padre? É do pai, que não dá assistência, não para em casa. O pai só quer saber de trabalhar, o pai só quer saber de ganhar dinheiro, não pega o filho, senta o filho no colo, não conversa com o filho, não cuida dos filhos. Aí agora está aí, ó, tudo perdido no mundo. Eu não tenho culpa não, padre, a culpa é do pai. Então, dentro das nossas famílias, que deveriam ser lugar de amor, o que a gente tem encontrado é acusação, é mentira, é fofoca, é injustiça, é calúnia, é difamação. E isso vai machucando os nossos corações. E aqui eu quero falar para você uma coisa que a psicologia confirma. Quando você não está bem com a sua família, você tem 50% de chance de não ser feliz na vida. A maioria das pessoas que não conseguem ser felizes na vida é por causa de família. Começa com a família. E aí você vê, tem pessoas que têm um bom trabalho, tem pessoas que têm uma casa boa, tem pessoas que têm uma profissão muito boa, tem pessoas que têm uma aparência muito bonita, tem tudo o que todo mundo gostaria de ter, mas não são felizes. Por quê? Porque trazem problemas de família que não foram resolvidos. E eu preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, por mais que você não queira se encontrar com sua família, por mais que você diga: padre, a minha família, ela não tem nenhuma importância na minha vida, eu não estou nem aí para o que acontece com os meus irmãos, eu não estou nem aí para o que acontece com os meus pais, eu estou pouco me lixando para aqueles meus parentes que não gostam de mim, que me xingam, que me acusam. Por mais que você finge que não sente, essa ferida você vai carregar para sempre. E você vai perceber que vai sempre faltar alguma coisa. Você pode estar no melhor lugar, que você não vai conseguir aproveitar ao máximo. Você pode comer a melhor comida, que você não vai conseguir se sentir saciado completamente. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, que você ainda vai sentir falta de alguma coisa. E o que falta para cada um de nós? O carinho, o amor e a harmonia da família que ficou para trás. Não aconselho você
a pegar as suas feridas familiares e esconder por debaixo do tapete, porque isso não vai dar certo. Está ouvindo? Não vai dar certo. Você vai fingir que está bem, você vai fingir que está tudo legal, mas lá no fundo você vai trazer uma tristeza que só vai crescendo e pode lá na frente se transformar numa depressão e pode lá na frente causar dores e sofrimentos para você. E se você por acaso disser para mim, mas padre, e quando é a minha família que não quer reconciliar comigo? Porque pode acontecer de eu não querer contato com a minha família, mas pode acontecer também de que a minha família não queira contato comigo. E eu já encontro muitas pessoas relatando isso. Olha, padre, eu já tentei diversas vezes procurar aquele meu irmão mesmo, de sangue, para pedir perdão. Já fui na casa dele, já chamei na campainha, já fui na casa dela, padre. Eles não abrem a porta para mim. Já tentei mandar mensagem no WhatsApp, eles me bloqueiam no WhatsApp. E quando é a minha família que me rejeita, que não quer saber de mim, o que eu faço? Eu fico atrás deles como um cachorrinho atrás do dono? Eu fico implorando para que eles me amem, para que eles me aceitem, como se eu fosse um tapete para as pessoas passarem por cima? Padre, e quando é a minha família que me odeia, o que eu faço? É aí que nós chegamos na segunda parte da mensagem da liturgia de hoje. E essa mensagem quem vai nos trazer não é mais a primeira leitura, porque a primeira leitura, como você viu, encerra nos falando uma mensagem de catástrofe que aguarda muitas famílias que caem no pecado, que cedem à tentação. A segunda mensagem é uma mensagem de esperança. E essa mensagem quem nos traz é Jesus. Jesus também passou por crises familiares. Sabia disso? Jesus também passou por crises familiares. Repete. Jesus também passou por crises familiares. E se você me perguntar, padre, mas eu não acho não, onde é que tem na Bíblia? Tem católico que é igual evangélico, né? Tudo você tem que mostrar na Bíblia, senão não acredita. Eu não acredito que Jesus passou por crises familiares, não. Isso não está na Bíblia. Está na Bíblia, sim. Então onde está na Bíblia? Eu vou te mostrar agora, presta atenção. Marcos capítulo 3, versículo 21. Marcos 3, 21. Repita. Marcos 3, 21. Olha o que diz a Bíblia, não é o padre. Marcos 3, 21. Aqui o texto fala assim: Jesus, o nome de Jesus estava tão famoso, Jesus estava sendo tão procurado que ele não tinha tempo nem para comer. Ele chegava em casa, estava cheio de gente em casa. Ele saía para a rua, estava cheio de gente. Então, Jesus não tinha tempo para nada. Aí Marcos 3, 21 diz assim: quando souberam disso, que Jesus não estava tendo tempo nem para comer, os parentes de Jesus, o texto diz, os parentes de Jesus, saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Vê comigo. Quando uma pessoa diz que alguém está fora de si, essa pessoa está dizendo que aconteceu o quê? Seu Zé falou que Dona Maria está fora de si. Então, para seu Zé, Dona Maria está o quê? Está doida? Está louca? Ou como dizem hoje na psicologia, surtou. Não é assim que a gente fala? Fulano surtou, padre.
E surtar é isso, você sair fora de si, você enlouquecer, você começar a agir de uma maneira completamente fora, além do que se espera. Então veja, o texto aqui está dizendo, presta atenção agora, que os próprios parentes de Jesus começaram a pensar que Jesus estava louco. Que Jesus estava Louco. Está percebendo? Jesus também sofreu acusações dos seus parentes. Jesus também causou uma certa estranheza no meio da sua parentela. Jesus também teve o seu nome mal falado. Jesus também teve as suas ações questionadas. Jesus também foi mal interpretado. Jesus também foi motivo de fofoca dentro da própria família. Não era só o povo da rua que falava dele. O texto está dizendo, os próprios parentes, gente do sangue dele, começou a falar mal dele. E queriam, inclusive, agarrá-lo e levá-lo como se ele fosse um louco, numa camisa de força, para tentar contê-lo, porque achavam que ele estava fora de si. Então agora eu pergunto para você, e você já tem plenas condições de responder para o padre. Jesus também passou por problemas familiares, sim ou não? Sim. Jesus também enfrentou acusações dentro da família, sim ou não? Sim. Jesus também foi alvo de fofoca dentro da sua família, sim ou não? Sim. E o que Jesus fez? Porque veja, quando a gente recebe uma crítica de alguém que mora longe, de alguém que é distante, aquilo pode nos incomodar, mas não machuca tanto. Mas quando essa crítica vem de alguém que é do nosso sangue, alguém que muitas vezes senta na mesa com você para almoçar, alguém que mora na mesma casa que você, alguém que partilha do seu dia a dia, isso dói muito mais. Ouvir o seu patrão falar para você, você é burro, é uma coisa. Ouvir o seu pai, a sua mãe falar para você, você é burro, é outra coisa. Ouvir um amigo seu dizer, você nunca vai ser ninguém, tem um peso. Ouvir um próprio irmão, filho da sua mãe, do seu pai, falar para você, você nunca vai ser ninguém, tem outro peso. Quem concorda com o padre, diga amém. Amém. E qual que é o problema? Quando a gente é muito atacado, quando a gente é muito ferido, muito criticado dentro da própria família, se a gente não tem maturidade, se a gente não sabe lidar com isso, a gente tende a se deprimir, a perder o ânimo, a perder a motivação. A gente tende a olhar para o mundo com os olhos da nossa família. A gente tende a se enxergar como uma pessoa inferior, como alguém que não é capaz. E Jesus poderia muito bem ter entrado nessa pilha da família e ter pensado, nossa, se a minha própria família não acredita em mim, como que eu quero que as pessoas na rua acreditem? Se para a minha própria família eu não passo de um louco, um doente mental, que deveria estar internado, usando camisa de força, como eu quero que as pessoas me respeitem? Jesus poderia ter pensado, se na minha própria família eu não sou compreendido, como eu quero que as pessoas da rua me compreendam?
E Jesus poderia ter entrado numa depressão, Jesus poderia ter entrado até mesmo numa síndrome do pânico, de criar medo, de ter aversão dos outros e de não querer mais fazer sua missão. Jesus poderia dizer, quer saber? Eu vou parar com tudo. Não vou mais evangelizar, não vou mais curar nenhum doente, não vou mais fazer o cego enxergar, não vou mais fazer o coxo andar, eu não vou mais ressuscitar mortos, porque isso nem a minha família acredita. A minha família não acredita em mim. Olha, enquanto eu estou falando, mas Deus está colocando no meu coração que tem uma pessoa que ouviu essa frase e que fala isso. A minha família não acredita em mim. E aí? Quando a sua família não acredita em você? Quando a sua família acha que tudo o que você faz não passa de bobagem, de palhaçada, de loucura? Quando todos os seus esforços são desmerecidos pela sua família, o que fazer? Jesus sabe o que fazer. Jesus hoje vai te ensinar o que fazer. Quem quer aprender com Jesus, diga amém. Amém. Então presta muita atenção que isso que o Padre vai falar para você tem o poder de curar e de restaurar até mesmo o seu jeito de viver no mundo, o seu jeito de se comportar diante dos ataques da família que você talvez esteja recebendo. O texto aqui diz que Jesus estava conversando com as pessoas e chegaram para Jesus e disseram, olha, sua família está ali fora, seus parentes estão ali e eles vieram buscar você, eles estão te chamando lá. E Jesus respondeu assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olha a resposta de Jesus, a mensagem positiva que eu disse para você da liturgia da palavra de hoje. Jesus diz, quem faz a vontade de Deus, repita. Quem faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão. Esse é meu irmão. Minha irmã. Minha irmã. E minha mãe. E minha mãe. O que Jesus tentou mostrar para as pessoas que estavam ali e hoje tenta mostrar para nós? Se a sua família te rejeita, te critica, não te aceita, se a sua família acha que você é louco, se a sua família não acredita no que você faz, no que você é, você não pode desanimar e nem desistir. Pelo contrário, você precisa entender a mensagem de Jesus que diz, existe uma outra família para você. Ué, padre, eu achava que família a gente só tem uma. Não. Não. Jesus aqui nos apresenta uma outra família. Qual é a outra família, padre? É a família de Deus. E Jesus aqui estava dizendo, olha, enquanto a minha família carnal me rejeita, a minha família espiritual me acolhe. Enquanto a minha família biológica não acredita em mim, a minha família espiritual me valoriza. E eu queria muito que você começasse a trazer isso para você. A sua mãe pode ter te rejeitado, mas hoje você tem uma outra mãe, que é Maria, que te acolhe. O seu pai pode ter virado as costas para você,
Mas hoje você tem um outro Pai, que é o Pai Celestial, que te abraça e que te apoia em tudo que você faz. Os seus irmãos podem ter te bloqueado no WhatsApp, podem ter fechado a porta na sua cara, podem ter deixado você chamando horas na campainha sem querer te atender. Mas hoje você tem um irmão que é Jesus Cristo e que te ama mais do que tudo e que deu a vida por você. Consegue entender agora que você tem uma outra família, que é a família de Deus? E Jesus está dizendo assim, olha, se a sua família na terra não dá bola para você, não fique focado nela, foque na família de Deus, que te ama, que te abraça e que cuida de você. Quero contar para você uma história, já me aproximando para encerrar essa homilia. Uma história que foi vivida por um grande santo chamado São Francisco de Assis. Quem conheceu, quem já ouviu falar nesse homem, diga amém. Amém. São Francisco de Assis, depois que ele decidiu cuidar dos pobres, depois que ele decidiu doar sua vida para Jesus, e andar com roupa de saco, e andar dando banho nos leprosos, e viver pedindo doações, viver da ajuda dos outros, São Francisco de Assis se tornou o grande motivo de vergonha do seu pai. Presta atenção. São Francisco de Assis se tornou a vergonha do seu pai. E um dia o pai dele falou para ele, quando você me vê na rua, eu te peço, nem me cumprimenta, porque eu sinto vergonha até de olhar para você. Responde para o padre, para um filho ouvir isso, é duro sim ou não? Sim. São Francisco poderia ter entrado numa deprê, poderia ter passado vários dias trancado dentro do quarto, sem querer comer, sem querer sair. Mas São Francisco sabia dessa homilia, São Francisco sabia desse evangelho, São Francisco sabia dessa dica de Jesus. Nós temos uma outra família, a família celestial. E para essa família nós podemos correr quando a família da terra já não nos aceita e não nos quer por perto. E São Francisco disse para o pai dele, mas papai, todo filho precisa da bênção do pai. Se eu te encontrar na rua, eu vou ter que te pedir a bênção. E o pai dele disse, eu não quero que você olhe para mim, seu desgraçado. Você não tem minha bênção, você tem a minha maldição. Filhos amaldiçoados pelos pais. Outra homilia maravilhosa que poderíamos fazer. E a história conta, eu fico assim imaginando essa cena, pessoal. Tenta imaginar com o padre. Um belo dia São Francisco passando pela rua junto com o Frei Leão, que era um companheiro dele. E ele olhou para frente, e lá na frente vinha o pai dele. Quando o pai dele viu ele, passou para o outro passeio e abaixou a cabeça. E quando São Francisco estava passando, quase que chegou na mesma direção que o pai dele, ele indo e o pai vindo, quando eles ficaram quase que numa linha reta, ele levantou a mão e disse, bênção, papai. E o pai abaixou a cabeça e não respondeu nada. E aí o Frei Leão disse assim, não importa não, Francisco. E Francisco disse, eu me importo sim. E aí olha a lição de São Francisco, que confirma o evangelho. São Francisco disse,
Frei Leão, já que o meu pai não me abençoa, você pode me abençoar? Frei Leão disse, mas eu não sou seu pai. E ele disse, mas você pode fazer o papel do meu pai? E Frei Leão disse, posso. E São Francisco estendeu a mão para o Frei Leão e falou, bênção, papai. E Frei Leão apertou a mão dele, deu um abraço nele e disse, Deus te abençoa, meu filho. Dá uma salva de palmas. Você está entendendo qual que é a jogada? É você colocar sobre a sua família de Deus, a sua família de fé, o carinho, o amor, a compreensão que na sua família biológica você não encontrou. Ô padre, mas essa família de fé é quem? Essa família de fé é a igreja, querido. Você precisa chegar dentro da igreja e entender que aqui você encontra uma outra família, de pessoas que procuram fazer a vontade de Deus e que por isso são seus irmãos, suas irmãs. Mas acima de tudo você precisa entender que a sua verdadeira família, que a sua maior família, que a sua mais importante família é Nossa Senhora, sua mãe, Deus Pai, o seu Pai, e Jesus Cristo, o seu irmão. Quando a sua família te machucar muito aqui na terra, lembra da sua família do céu. Quando os seus irmãos te ofenderem muito aqui na terra, lembra dos seus irmãos espirituais. Vem para a igreja, vem para a presença de Deus. Nessa família, você será sempre bem acolhido. Aqui nessa casa, que é uma casa de irmãos, você pode se sentir amado. Porque aqui, todos nós, temos Deus como Pai, Maria como mãe e Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.